Olá, eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante do 4º ano do curso de Eletrotécnica e vou apresentar o projeto AutoCardio, que consiste na automação do processo da compressão torácica. A parada cardiorrespiratória ela é considerada uma intervenção de alto grau de complexidade, principalmente por demandar do socorrista extrema agilidade para conseguir reverter o quanto antes a situação do paciente, uma grande estabilidade emocional para conseguir lidar com a situação, um grande esforço físico e, principalmente, em muitas situações, uma equipe para conseguir realizar todos os procedimentos necessários na reanimação. Mas, recentemente, numa pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Maria, foi possível comprovar que mesmo equipes frequentemente expostas e treinadas ao PCR não são capazes de realizar as compressões de acordo com as diretrizes. As 3 principais diretrizes é a necessidade de uma pressão suficiente para deprimir o externo de 5 a 6 centímetros no adulto, a alternância de 30 compressões para cada 2 ventilações e uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Além disso, no mercado, todos os dispositivos semelhantes existentes são provenientes dos Estados Unidos, o que encarecem muito mais a utilização no Brasil, com o seu valor e principalmente com as taxas de importação. Aqui eu apresento os 3 principais dispositivos existentes no mercado que realizam a automação da compressão torácica. Todos eles são provenientes dos Estados Unidos, como dito antes, e possuem um alto valor no mercado. Além de que, algum desses dispositivos, como o Corpulus, ele não possui as compressões por minuto de acordo com as diretrizes. Com essas conclusões, foi possível definir os principais objetivos a serem seguidos na pesquisa, como o desenvolvimento de um equipamento que fosse acessível economicamente comparado com os já pré-existentes no mercado, a segurança do paciente e do socorrista durante a compressão, um equipamento com uma interface amigável e principalmente um incentivo à pesquisa nacional. Com os objetivos definidos e principalmente com toda a pesquisa, foi possível iniciar a etapa de desenvolvimento do protótipo, tendo principais 5 fases de desenvolvimento. A primeira fase a ser desenvolvida foi a fase do mecanismo impulsor, fase na qual é responsável por fornecer todo o movimento ao mecanismo de atuação. São 2 componentes que fazem parte dessa fase: o motor de 18 volts corrente contínua e a alimentação, composta por uma bateria de lítio de 18 volts. A próxima fase a ser desenvolvida foi a fase do acionamento eletrônico, responsável por automatizar o processo. Essa fase é composta por 4 principais componentes, sendo o primeiro dele o módulo fonte, responsável por diminuir a tensão de entrada da fonte de 18 volts para uma tensão de saída de 5 volts, para poder alimentar o nosso microcontrolador. O segundo componente é o motor driver, responsável por reduzir a velocidade do motor através do RPW, onde vai enviar pulsos de tensão, e também por permitir que esse motor seja acionado através do Arduino. O terceiro componente é o Arduino, o nosso microcontrolador, que através da programação irá fornecer a automatização do processo. Nesse diagrama de blocos é possível ver como foi feita a montagem do sistema eletrônico. Com a programação, foi possível programar 3 tipos de acionamento. O primeiro é o liga/desliga. Nesse acionamento, ele irá iniciar o sistema, mas não acionar o motor, e desligar o motor quando for necessário. O segundo acionamento é o acionamento de modo contínuo. Com isso, as compressões ocorrerão de forma contínua até apertar o interruptor desliga. O terceiro acionamento é o acionamento alternado. Desta forma, é possível realizar 30 compressões e uma parada para 2 ventilações. Nesta imagem, é possível ver o circuito eletrônico de montagem para o funcionamento dos botões de acionamento. A terceira fase do desenvolvimento do protótipo é a fase 4, o desenvolvimento do mecanismo atuador. Esse mecanismo será responsável por realizar as compressões. Esse mecanismo será acoplado ao motor, proporcionando um movimento de rotação que, através de um pistão, como uma biela, será possível realizar esse movimento de rotação em um movimento linear de cima para baixo, realizando então as compressões através do pistão de compressão. Na quarta fase é aplicada as implementações de segurança. Essas implementações são essenciais para garantir a segurança do paciente durante as compressões. Por isso, foi projetada uma prancha onde vai ser realizada as compressões e também fixado o paciente através de cintos. A última fase é a fase de design, que está ainda em desenvolvimento.
Para finalizar, será apresentada a lista de equipamentos e seus custos. O protótipo, até então, teve o total de custo de R$ 638,90. Lembrando que esse é um dos principais objetivos do projeto, poder desenvolver um equipamento que seja em conta comparado aos equipamentos existentes no mercado. Agradeço a atenção e foi uma honra poder apresentar um pouco mais sobre o projeto AutoCardio.